Olá, meus caros, tudo bem? Meu nome é Patrícia Greco e é uma grande satisfação estar aqui novamente com vocês para a gente debater alguns pontos bem importantes que caem bastante no curso em se falando de direito eleitoral. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre pesquisa eleitoral e propaganda eleitoral. Dois temas bastante controversos e que trazem bastante preocupação aí para a gente analisar, tanto em âmbito legal quanto na própria jurisprudência. Pessoal, quando a gente pensa em temas como propaganda política e pesquisa eleitoral, sempre vem à nossa mente uma indagação. Quais são os limites da liberdade de expressão nas campanhas eleitorais? Até que ponto eu tenho direito? Até que ponto eu estou, digamos assim, extravasando, indo além do que esse direito permite? E de que forma o abuso do poder econômico e político podem acabar capturando esse poder de convencimento do eleitorado? Quando a gente pensa nisso, há algum limite para a propaganda política? Qual que é esse limite? E a gente sabe que as mídias sociais vêm aí para trazer embates e muitas preocupações para os juristas. Portanto, é importante que esse conhecimento, essas bases fiquem bem sedimentadas para que esse enfrentamento ocorra da melhor maneira possível. Além disso, vem um questionamento. Erros de pesquisa. Como a gente pode tratar esses erros de pesquisa? Isso constitui uma fraude? Isso constitui alguma irregularidade? Vamos então adentrar nesses dois temas que são muito interessantes e caem muito em concursos públicos, tá? Quais são obrigatoriamente as informações que devem constar numa pesquisa eleitoral? Pessoal, a pesquisa eleitoral ela está disciplinada aqui na Lei das Eleições, Lei 9.504, no seu artigo 33. Primeiro, tem que ter de identificação de quem contratou. A gente tem que saber quem que é aquela pessoa que está querendo, né, aquela pesquisa. Além disso, o valor e origem dos recursos despendidos no trabalho. Eu preciso saber quanto foi pago e de onde saiu aquele dinheiro. Foi do bolso do particular, foi de um candidato, foi com recursos do fundo partidário, do FEFC ou não. Então, tudo isso tem que constar. A metodologia e período de realização da pesquisa. Isso daqui é o que diferencia, por exemplo, de uma Harris enquete. Por quê? Quando a gente fala em metodologia, a gente está falando em cientificidade. Então, você vai ter todo um aparato ali estatístico para que aquilo realmente seja um microcosmos da nossa sociedade e represente com maior exatidão possível as intenções de voto. Além disso, tem que ter o plano amostral e ponderação quanto ao sexo, idade, grau de instrução, nível econômico e área da realização do trabalho. Um intervalo também de confiança e a margem de erro. Por isso que a gente sempre vê, né? Dois pontos percentuais para cima ou para baixo. Essa margem de erro que tem que ser estabelecida, tá? Para trazer mais segurança também. Além disso, o sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de dados do trabalho de campo. Isso aqui tem que constar, exatamente para trazer a seriedade necessária. O questionário completo aplicado ou a ser aplicado. Agora, cuidado aqui. A identificação de quem pagou pela realização do trabalho não é a identificação do entrevistado. Isso é vedado, tá certo? Não pode ter acesso a uma forma que você possa identificar uma intenção de voto. Agora, quem pagou pela realização desse trabalho, sim. Aí é uma exigência legal. Em relação às pesquisas eleitorais, é muito importante a gente fazer uma diferenciação entre pesquisa irregular e pesquisa fraudulenta. A diferença basicamente é que a pesquisa fraudulenta, ela se veste de toda essa roupagem que a gente acabou de ver para tentar passar para o eleitor alguma seriedade, porém a intenção dela é de fraudar, exatamente para induzir o eleitor a acreditar que certo candidato pode estar vencendo ou não a intenção de voto, quando não está. Isso, pessoal, constitui crime e tem por consequências multa, pena de detenção do quê? De 6 meses a 1 ano. Mas para quem?
tanto para os representantes legais da empresa ou entidade de pesquisa e ao órgão que veiculou aquela pesquisa fraudulenta. Ou seja, quem fez e quem divulgou. Pessoal, o que são as enquetes que eu já tinha falado ali? Enquetes são aqueles questionamentos feitos sem o mínimo caráter científico. Simplesmente aquelas perguntinhas que você pode responder até várias vezes se quiser, né? E são diferentes das pesquisas eleitorais. Antigamente, as enquetes podiam ser veiculadas, desde que informado se tratar de uma enquete. Então, se coloca assim, não se trata de uma pesquisa eleitoral. Então, não era uma pesquisa, era uma enquete. Porém, com a Lei 12.891, lá de 2013, que incluiu o parágrafo 5º no artigo 33 da Lei das Eleições, proibiu a realização de enquetes no processo eleitoral. Só que a lei deixou uma lacuna, não trouxe uma consequência, caso alguém realize, porque não tem previsão de penalidade de multa para quem acabe fazendo uma enquete, né? Então, são mais uma daquelas pérolas que a gente vê quando a gente trata o direito eleitoral como uma coxa de retalhos, né? É necessário que essa sistematização que seja feita mantenha uma harmonia. Perfeito. Agora, adentrando no tema de propaganda política, vamos ver aqui que, na verdade, é um conjunto técnica empregadas para sugestionar as pessoas na sua tomada de decisão. Isso aqui é influência, não quer dizer que você vai estar coagindo ou enganando o eleitor. A propaganda, na verdade, ela é uma espécie dentro do gênero publicidade. A publicidade torna um fato conhecido de todos. Após que a propaganda faz o quê? Busca fazer com que o destinatário aceite bem o que está sendo divulgado. É a arte do convencimento. Temos, então, 3 espécies de propaganda política. Lembre bem, política. Temos a chamada propaganda partidária, ou melhor, tínhamos, e a gente já vai ver sobre ela. Temos a propaganda intrapartidária e a propaganda eleitoral propriamente dita, que é aquela que a gente vê quando? Em períodos de campanha, pessoal. São as 3 espécies do gênero propaganda política. Vamos ver agora um pouquinho sobre eles. Pessoal, a propaganda partidária, ela tinha previsão em qual lei? Na lei dos partidos políticos, ali nos artigos 45 ao 49A. Qual que era o objetivo delas? A difusão dos programas partidários, transmissão de mensagens e divulgação da posição dos partidos em relação a temas políticos. É levar o eleitor para que ele possa fazer aquela associação ideológica, ou então até mesmo queira se envolver mais com aquele partido, de repente se filiando. É uma propaganda da atuação do partido enquanto partido, tá certo? Porém, a Lei 13.487 de 2017, ela extinguiu esta modalidade. Por que que ela extinguiu a propaganda partidária? Porque a propaganda partidária era feita se utilizando do horário gratuito na TV e no rádio. E havia um custo, né, para os cofres públicos. A partir do momento que extinguiu, né, essa propaganda, todo aquele valor que era destinado para ela passou a compor uma outra forma de financiamento, agora de atividades partidárias, no período de campanha, que é a FEFC. O que é FEFC? É o Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, dando um tônus, né, para que os gastos das campanhas eleitorais acabem sendo suportados mais com recursos públicos do que propriamente com recursos de origem privada. Pessoal, e o que é a propaganda intrapartidária? Como o próprio termo sugere, intra é interno, né, dentro do partido. Tem previsão na Lei das Eleições, no artigo 36, parágrafo 1º. É aquela que, na verdade, o postulante, o filiado do partido político faz para que ele seja escolhido no período de convenções partidárias. No período, então, de 15 dias que antecedem as convenções, vamos lembrar qual que é o período mesmo de convenção partidária, a gente já viu na aula, mas não custa relembrar. É do dia 20 de julho a 5 de agosto. Então, aqui nós temos o prazo dele,
tá? Para que ele possa, nessa quinzena anterior, esse prazo que eu passei, lançar e tentar convencer os seus correligionários a indicar seu nome para ser colocado, lavrado na ata e, portanto, virar um candidato oficialmente. É a propaganda realizada pelo postulante a candidato, visando a indicação do seu nome pelo partido. Mas observem, por que essa propaganda continua? Porque é vedado o uso de rádio, televisão e outdoor, e ainda é vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e TV das prévias partidárias. Isso aqui tem previsão legal ali no artigo 36A, parágrafo 1º. Ou seja, quer fazer a propaganda intrapartidária que seja realmente interna. Você pode usar folders, você pode usar santinhas dentro e unicamente dentro do partido político, tá? E daí sim, no período de convenção, você já conseguiu convencer ou não seus correligionários para lançar o seu nome em ata. Isso aqui é algo muito importante dos senhores gravarem. E a propaganda eleitoral propriamente dita? Pessoal, a propaganda eleitoral, ela tá lá na Lei das Eleições, veja, do artigo 36 ao 58A. O que isso quer dizer? São bastante artigos disciplinando. Por quê? Porque nós temos várias modalidades de propaganda possíveis de serem feitas. A propaganda, ela serve para quê? Para tentar o convencimento do eleitor, ou seja, a conquista do voto do eleitor. A partir de quando a propaganda eleitoral é permitida? A partir do dia 16 de agosto. Alguém sabe me dizer por que a partir do dia 16 de agosto? Simples, porque o prazo final para o registro dos requerimentos de candidatura é o dia 15 de agosto. No dia seguinte, já é permitido iniciar, então, a propaganda partidária, tá certo? E se, porventura, alguém começar a fazer a propaganda antes, com pedido explícito de voto? O que é essa propaganda? É uma propaganda irregular. Propagandas regulares podem e acabam sofrendo penalidades. Vamos ver, então, alguns destaques aqui, tá? De algumas condutas que podem se configurar ou não como uma propaganda e de que forma a legislação trata elas. Se nós estamos falando em propaganda eleitoral em bens que dependam da cessão ou permissão do poder público e usos de bem comum, por exemplo, postes, viadutos, tá? Já ponham na cabeça uma coisa. Falou de bem de uso comum, falou de bem público, não é permitido se utilizar desse meio, desse veículo para a realização da sua propaganda. Então, a nossa lei veda lá no artigo 37 da Lei das Eleições. Se eu estou falando em propaganda em cinemas, clubes, lojas, centros comerciais, templos, igrejas, estádios, ainda que de propriedade privada, mas sendo considerado bem de uso comum também. Mas espera aí, o bem de uso comum, ele pode ter origem privada? Pode. E ele pode ainda cobrar, por exemplo, no caso de cinemas ou de teatros, pode. A propaganda, ela pode ser veiculada ali? Ela não pode ser. São bens de uso comum. E os bens de uso comum, como a gente falou, eles não permitem, a legislação não permite sua utilização. Atente-se aqui que o bem de uso comum para efeitos do direito eleitoral é diverso de um bem de uso comum para efeitos do direito civil. Né? Aqui a gente está pegando propriedades que são privadas, que podem cobrar pelo seu ingresso naquele recinto, mas ainda assim, como ele tem um alcance muito grande de um eleitorado que está sendo selecionado naquele espaço, a nossa legislação veda a sua utilização. E se estou falando em bens particulares, bens realmente particulares, não estou falando de um bem que é particular, mas que várias pessoas utilizam. Estou falando da minha casa, estou falando do meu apartamento e tal. Eu posso, então, utilizar desse meu espaço particular para a realização de propagandas? Aí vem, então, não precisa da autorização da justiça e nem de licença municipal. Porém, veja algumas condições necessárias. A propaganda, o quê? Ela tem que ser feita em adesivo ou papel, que não exceda meio metro quadrado. Pessoal, qualquer outra dimensão que supere o meio metro quadrado é o chamado efeito outdoor. E é vedado,
Portanto, vai ser removida aquela propaganda, podendo ensejar algumas outras penalidades para aquele que estiver exercendo, né, veiculando. A propaganda tem ainda que ser espontânea e gratuita. É vedado qualquer pagamento. Então, se porventura você fala assim, não, eu vou alugar meu espaço aqui para colar propaganda de um candidato. Cobrou, é uma propaganda irregular. Se porventura vier ao conhecimento da Justiça Eleitoral, essa conduta vai ser apurada e com certeza ela é vedada pela nossa legislação. Tem dúvida de onde que está essa vedação? Artigo 37, parágrafos 2º e 8º, certo? Outra conduta. É possível fazer propaganda eleitoral nas dependências do Poder Legislativo? O Patriciano falou que bens de uso comum, bens públicos são vedados? Há uma exceção, que é a dependência do Poder Legislativo. Porém, né, se você quer fazer ali, às vezes a pessoa já é um vereador, já é um deputado, quer se utilizar da sua casa legislativa, ele tem que ter o quê? A critério da mesa diretora, ela pode ou não permitir aquela propaganda, certo? Onde tem essa previsão? No artigo 37, parágrafo 3º, utilização de casas legislativas mediante autorização da mesa diretiva, mesa diretora da casa. E se eu resolver fazer ou veicular minha propaganda em árvores ou jardins e outras áreas públicas? Mesma lógica de bens públicos, vedado. Tá ali proibição, artigo 37, parágrafo 5º. E se porventura eu queira colocar mesas para distribuir materiais, tá, de campanha e utilizar bandeiras ao longo de vias públicas, desde que, observe essa qualidade, sejam móveis e não dificultem o bom andamento do trânsito de pessoas e veículos. Eu posso colocar, então, me utilizar dessas bandeiras ou dessas mesas móveis que não estejam atrapalhando, seja o trânsito de veículos, seja o trânsito de transeuntes, só para distribuir e divulgar material de campanha? Posso. Ah, então eu posso me utilizar de cavaletes? Não. E onde eu vou encontrar tudo isso? Artigo 37, parágrafo 6º. Lembre-se, bandeiras pode, mesa com distribuição de material de divulgação pode, desde que móveis e não atrapalhe ninguém, tá certo? Outra aqui, propaganda eleitoral na imprensa escrita. É permitido? Vamos lá. É permitido até quando? Até antevéspera das eleições. Contempla a reprodução de jornal impresso na internet também. Pessoal, a legislação ela tem que acompanhar essas modernidades. Hoje, uma boa parte do mercado de leitores não compram mais o jornal em papel, compram ele no meio virtual. Qual que é a lógica, então, que a nossa legislação adotou? É jornal da mesma forma. Sendo jornal, então a gente tem que ter o quê? A reprodução da mesma forma que a gente teria por impresso. Até 10 anúncios por veículo, desde que seja o quê? Em datas diversas. Jornal, 1/8 da página. Revista, 1/4 da página, tá? Essas dimensões, na hora de reproduzir na internet, tem que ser respeitadas também. Propaganda eleitoral, rádio e TV. Estritamente quando? No horário eleitoral gratuito e debates eleitorais. Não pode ter propaganda paga nem na TV e nem no rádio, tá certo? É só aquele horário que ainda tem o chamado plano de mídia, em que a Justiça Eleitoral vai estabelecer quanto tempo cada candidato, cada partido vai ter para divulgar daí os seus candidatos. Fora esse horário, não tem como o candidato ir lá e adquirir mais alguns minutinhos ou alguns segundinhos, tá certo? Propaganda eleitoral na internet. Aqui a gente entrou num terreno muito espinhento, muito complexo, porque a gente acaba resvalando naquele chamado direito de livre manifestação. Nem sempre a propaganda é feita pelo candidato, mas sim pelo seu eleitor apoiador. E aí a gente tem que verificar o seguinte: ela continua sendo permitida com pedido expresso de voto somente a partir do dia 16 de agosto.
sempre de forma gratuita, a gente vai ver que impulsionamentos até podem ser realizados pelo candidato ou partido, mas jamais pelo particular, tá certo? Veda-se ainda o quê? Anonimato. Você quer apoiar? Tudo bem, mas você tem que colocar o seu nome lá, tá certo? Além disso, vamos dar uma olhadinha aqui na jurisprudência, porque ela tem sido um manancial muito grande para resolver essas questões de propaganda, que são espinhentas, que ficam naquele limbo entre estou exercendo meu direito de livre expressão ou estou exercendo uma propaganda irregular. Então, temos aqui um julgado que a gente trouxe no ano de 2019, tá? Tem aqui, é um RESP, caso vocês queiram se adentrar mais nessa questão, que diz: não caracteriza propaganda eleitoral extemporânea pedido de voto realizado em ambiente restrito do aplicativo WhatsApp. Olha que coisa curiosa. Se porventura você conhece alguém que tem intenção de lançar sua candidatura, mas tem um pedido restrito, você tá ali no WhatsApp, a mesma coisa do que verbalmente frente a frente. Como o alcance é muito pequeno nesses casos, em que pese a gente saber que você pode explodir, né, viralizar, passando de um para outro, mas se tiver um ambiente estrito e restrito, automaticamente não vai ser configurada como uma propaganda extemporânea. Foi essa decisão desse acórdão do TSE do ano de 2019, tá certo? E outra questão muito interessante em se falando de propaganda eleitoral na internet, que são os chamados impulsionamentos. Como é que funciona essa questão do impulsionamento? O artigo 57C da Lei das Eleições diz que é vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral pagar na internet. Você teve que pagar para colocar num site, é vedado. Porém, o impulsionamento é excetuado desde que identificado de forma inequívoca, tá? Consta ali, tá? Material publicitário pago, impulsionado. Contratado agora exclusivamente. Veja bem, exclusivamente. Por quê? Por partidos, coligações, candidatos e seus representantes. Não pode ter essa contratação feita por particular, por eleitor apoiador. Somente o próprio candidato, o próprio partido, a própria coligação ou os representantes. Quem são esses representantes legais? Os administradores de campanha, tá certo? Que são solidariamente responsáveis pelos conteúdos que eles vão informar depois, num segundo momento, na prestação de contas. Então, assim, se você, por mais simpatia que tenha um candidato, resolve pagar para impulsionar, isso é uma propaganda irregular, tá? Ofende a norma deste artigo a propaganda eleitoral por meio de impulsionamento de conteúdo na internet com o objetivo de criticar candidatos a cargo eletivo. É a chamada propaganda negativa. E esse é um acórdão também do ano de 2019, um acórdão recente, que já teve também ecos ali em 2018, tudo isso julgados do TSE. Se você resolve se utilizar desse meio virtual para criticar, tá? O objetivo dele é impulsionar, mas para criticar, então vai ofender, não tem essa permissão. A permissão é para convencimento, não é para ofensa, tá certo? Lembre-se bem, porque a intenção aí por trás, ela vai ter que ser analisada no caso concreto. Candidatos a vice e suplentes de senador. É muito comum a gente saber em quem a gente quer votar para presidente, quem a gente quer votar para governador, quem a gente quer votar para prefeito. Mas as pessoas quase nunca se atentam a seus vices. A legislação eleitoral, visando resguardar, então, esse poder de escolha do eleitor, ele traz no artigo 36, parágrafo 4º, que nomes dos candidatos a vice ou então suplentes de senador deverão constar de modo claro e legível. E aqui ele traz uma percentagem que cai muito em questões de concurso, não inferior a 30% do nome do titular. Então, se o titular está ali com uma fonte tamanho 100,
O do suplente ou vice tem que pelo menos estar 30% daquele tamanho. Para quê? Para que o eleitor saiba também, já que é uma chapa única, quem mais está indo o voto dele, certo? Manifestação individual e silenciosa do eleitor. Tá aí outra questão também que resvala naquilo que a gente falou. Até onde vai o meu direito de liberdade de expressão? Até onde eu estou me utilizando dele para fins escusos? A legislação, sabendo que o eleitor tem a sua preferência, né, pessoal, permite a manifestação. Não vai ser considerada quebra do sigilo ou algo do tipo, e menos ainda propaganda irregular, desde que obedecidos a alguns critérios estabelecidos pela Lei das Eleições no seu artigo 39A. Quais são esses critérios? A manifestação, no caso, ela é permitida no dia das eleições, desde que individual e silenciosa. Da preferência do eleitor, seja pelo partido político, seja pela coligação ou pelo candidato. De que forma ele pode, então, fazer essa manifestação? Individual e silenciosa. Pelo uso de bandeiras, broches, dísticos e adesivos, tá? Se ele quiser ir com uma camiseta do candidato, ele pode? Pode. Se ele quiser ir com um boné, pode. Um broche, pode. Essas coisas todas são silenciosas, tá? Porém, a legislação, sabendo que o eleitor sempre tem uma forma de tentar burlar isso daí, traz uma vedação aqui, ó. Fiscais de partido, no trabalho da votação, só é permitido o uso de crachás, tá? Constando a sigla do partido ou coligação, sendo que proibida a padronização de vestuário. É a mesma coisa também que você junta um monte de eleitores que vão todos juntos com a mesma camiseta, padronizando ali. Isso pode configurar daí uma manifestação não individual, e sim coletiva. Manifestações coletivas são vedadas, tá? E fiscal de partido, que são aquelas pessoas nomeadas pelos próprios diretores, coligações, enfim, que realizam a atividade de fiscalização ali dentro da sessão eleitoral, para verificar e até dar mais legitimidade a esse processo, tem que portar um crachá nas dimensões estabelecidas pela legislação e pela resolução do TSE, não pode constar pedido de voto, tem que ter simplesmente nome do partido ou da coligação, e não podem ter o uniformezinho, né, a vestimenta padronizada. Eles têm que ir simplesmente identificados como fiscais e não como agentes de propaganda irregular. Perfeito. E quando a gente verifica, e aqui eu citei vários casos que eu disse, isso é uma propaganda irregular, isso não é uma propaganda permitida. O que pode ser feito? Nós sabemos que a Justiça Eleitoral detém um poder para coibir essas práticas. A este poder dá-se o nome de poder de polícia. E os senhores vão ver bastante esse termo em várias provas de concurso público. Pessoal, o poder de polícia, ele é previsto na Lei das Eleições, no artigo 41. O parágrafo 1º diz o seguinte: o poder de polícia sobre a propaganda eleitoral será exercido pelos quem? Juízes eleitorais e juízes designados pelos TREs. São chamados juízes auxiliares, tá? Esses juízes auxiliares vão ajudar os juízes eleitorais ou até mesmo os juízes dos tribunais a realizar essa fiscalização, certo? Parágrafo 2º. O poder de polícia se restringe ao quê? Providências necessárias para inibir práticas ilegais, mas tem um limite. Não pode se configurar como uma censura prévia, tá? Fazendo um juízo e uma análise sobre o teor dos programas que ainda serão exibidos, TV, rádio e internet. A legislação cuida, ao mesmo tempo, para que o candidato ou seus apoiadores não abusem, né, das possibilidades que a legislação traz em termos de propaganda eleitoral. Mas, por um outro lado também, ela veda de que haja uma preferência ou uma pessoalidade por parte dos julgadores em fazer, então, análises prévias. Isso não é permitido, isso é um juízo de censura.
E como a gente sabe, a gente está no Estado Democrático de Direito que permite a livre expressão, dentro dos limites estabelecidos pela lei. Então, o poder de polícia é dessa moeda com essas duas faces. Por um lado, veda que a propaganda seja utilizada como uma forma, um instrumento escuso, e por outro lado, também não permite que essa vedação seja sufocante ao ponto de se configurar numa censura, certo? E, finalmente, a gente tem que falar um pouquinho sobre essa distribuição, né, do horário gratuito que a gente sabe que existe na TV e no rádio. Como é que funciona? Pessoal, 10% de todo o horário disponível é distribuído igualitariamente para todos os partidos. Então, não tem partido que não vai ficar sem horário. Pode ser que seja uma fração pequena do tempo, mas ele vai ter. Por outro lado, 90%, que é a grande maioria, como é que fica distribuído? É proporcional ao número de representantes na Câmara dos Deputados. No caso de coligações, considera-se, na eleição majoritária, a soma do número de representantes dos 6 maiores partidos que integram a coligação. Na eleição proporcional, perfeito, pessoal, lembrando só que a partir de 2020 não há mais a figura de coligação em sistemas proporcionais, apenas majoritários. Mas os senhores têm que saber que quando havia essa possibilidade, então, na eleição proporcional é a soma do número de representantes de todos os partidos que integram a coligação. Por isso que era tão atraente fazer coligações proporcionais, para você conseguir bastante horário, né, tanto no rádio quanto na TV. Agora, com a vedação, vai ser calculado com base daí na representatividade do partido, certo? Essas são as principais ponderações que a gente pode fazer acerca da propaganda eleitoral, poder de polícia e outros temas afetos. Sempre sugerindo que, por ser um tema bastante espinhento, por ser um tema que sofre uma modificação social constante, é muito importante que o candidato também se atenha às decisões mais recentes do TSE, pois elas vão seguir, né, vão nos conferir algumas diretrizes muito importantes para que haja um acompanhamento entre a tutela jurisdicional e os fatos que se apresentam no decorrer do processo eleitoral. Eu agradeço a atenção de todos e aguardo numa próxima.